Isso porque a gente observou os adultos fazerem, ou ainda hoje, na nossa adolescência espiritual, a gente ainda diga essa frase teatral, clássica, boa, né? Se você tiver um pingo de vergonha na sua cara, nunca mais fale comigo, né? Essa aí é a boa, assim, para dar aquele tchan. E às vezes a gente não tem isso, né? Não, eu posso até desculpar o fulano, mas assim, ele fica por lá e eu de cá. Se eu ver ele vindo lá da rua, o que, é que eu faço? Eu vou passar para o outro lado da rua para a gente não se encontrar. E aí a gente vai tecendo aí algumas frases nesse sentido. Muitas das vezes isso é só um orgulho ferido mesmo, mas muitas das vezes a gente leva isso aí muito a sério, né? Para quem ainda conserva esse pensamento, é bom nós lembrarmos aqui, então, que nós estamos na contramão de uma das grandes sentenças de Jesus, libertadoras para a nossa alma e auxiliadoras no nosso processo de saúde. Ele disse aqui para nós, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, os versículos 25 e 26. Reconcilia-te o mais depressa possível. O mais depressa possível, não deixa para amanhã. Com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo em verdade que não sairás de lá, da prisão, até que tenhas pago o último centavo. Palavras de Jesus. Lá na Bíblia está ceitil, né? E uma tradução para a nossa atualidade, centavo. Um centavo de briga não é um assassinato, não. Não é um soco na cara, tá? Não é um pendurar no cabelo do outro, não. É coisinha à toa. E até isso aí ele fala, ou seja, se nós tivermos uma rusguinha, qualquer que seja, a gente ainda vai permanecer naquele local com aquele companheiro. E aqui a gente já pode dar uma puxada, antes de entrar nessa questão aí, nessa esfera jurídica, sutilmente Jesus aqui falou da reencarnação. Por quê? Se eu não saio daqui dessa prisão até que eu tenha pago o meu último centavo, se eu sair daqui endividado, ou seja, brigado com alguém, seja lá o que for, eu vou ter que voltar. Ele diz que eu não saio daqui, né? É interessante porque entre os judeus, naqueles tempos e até nos dias de hoje, fala-se que eles tinham um certo temor de juízes. Toda quizila, toda nhaca que eles rumavam lá um com o outro, que eles não conseguiam resolver, eles iam para o juiz. E aí o juiz sentenciava e a palavra do juiz estava falada e pronto, acabou. Né? Então Jesus usa esses elementos aqui. Ou seja, a fim de que o teu adversário não te denuncie para o juiz, porque se ele te denunciar para o juiz, lascou, tá frito. Né? Enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás em vida, enquanto estás vivo, é melhor do que ele morrer, ou você. Por quê? Porque se a gente tem um inimigo vivo e a coisa não está boa para nós, se ele estiver morto, ele está no lucro. Vai ser bem pior para nós, porque ele vai nos observar. Se ele morrer com raiva da gente, vai estar mais fácil para ele ficar ali nos torturando, observando nossos defeitos, nossas fraquezas e nos atacando. E aí Jesus usa esses elementos da justiça aí, ó. Ministro da Justiça, né? Para que a gente não seja aprisionado. Onde? Qual é a prisão? Esse corpo físico pesado, sujeito aí às intempéries, às doenças, às dificuldades. Eu não sairei dessa experiência física enquanto eu tiver um quê de maldade contra alguém ou alguém contra mim.
Então é melhor a gente fazer as pazes o mais rápido, para não ter que voltar, não ter que dar uma continuidade, não ficar aí nessa bola de neve. Em outras palavras, que nós não prolonguemos o nosso sofrimento. E aqui, então, a gente vai ver os comentários de Kardec sobre esta passagem. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos, muitas vezes, perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservaram o rancor. Tem muita gente que fala assim, morreu, vai tarde, né? Graças a Deus. Não pense assim. Se você tiver algum problema com ele, as ligações continuam. Principalmente se ele não tiver nos perdoado. Aí fica mais complicado ainda. E muitas das vezes também a gente fica adiando um processo de fazer as pazes, e aí aquela pessoa vai e morre, a gente fala, meu Deus, né? Eu poderia ter ido lá, pedido perdão, ter reconciliado, agora ele morreu. O Wilton falou aqui que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, entra agora essa parte aí. Porque aí eu vou começar a me torturar. Falar, nossa, e agora? O que vai ser de mim? E aí eu começo a ficar com a minha consciência pesada. E nós sabemos que a consciência pesada, a culpa, abre as portas para a obsessão. É nessas horas ali que ele vem, então, e vai potencializar todo esse medo. E, às vezes, a gente mesmo abre as portas para essa obsessão e ela começa, né? Em linhas gerais, só para lembrar, a obsessão é a influência de um espírito sobre o outro. Na maioria das vezes, uma influência maligna, assim, com intenção, né? Ela acontece de várias formas, mas a gente comenta um pouco mais daqui a pouco. E aí, às vezes, a gente começa ali a entrar num processo mesmo de vítima daquele que vai virar o nosso algoz, e a gente fica assim, podemos até adoecer, como a gente fala daqui a pouco. Muitas das vezes a gente fala assim, nossa, eu dormi, eu tive um pesadelo terrível com aquele fulano, eu acho que eu comi bastante, eu comi muito e deitei, e aí porque eu estava com a barriga cheia, eu tive esse sonho. Não foi não, foi o encontrinho mesmo ali, ele tentando acertar as contas com você ou te prejudicar, né? Então aqui, eu trouxe esse recorte aqui, que o Kardec fala assim, ó, é preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão, que é aquela obsessão mais séria. Então, a maioria dos casos que nós sofremos aí de obsessão são inimizades que nós fizemos, ou nessa existência e nós não nos entendemos com aquele irmão ou aquela irmã, ou então já de uma existência passada. Então, nós falamos que a obsessão é a influência que o espírito exerce sobre o outro, uma influência mental. A obsessão simples, ele fica ali, te atormentando e tudo. Sabe aquele dia que a gente fica com aqueles pensamentos que não saem da cabeça, e se a gente for deixando, a gente vai pesando, e a gente começa até a ter umas brigas mentais? Ali está a influência. Mas aí a gente tem o controle da situação e dá um basta naquilo, né? Mas se a gente for deixando, aí a coisa vai pegar. E aí ele começa a nos dominar, que passa a ser esse caso aqui da subjugação. Como a gente vê, às vezes, pessoas em situações muito tristes, assim, se jogando no chão, sem controle, caindo, ou de profunda tristeza, uma tristeza muito grande que nem ela sabe ali a explicação, ou tomando atitudes sem perceber que está agindo daquela forma, e muitas das vezes, depois que acontece algo constrangedor, a pessoa fala, mas eu não queria fazer isso. Onde que eu estava com a ideia que eu fiz isso? Né? Ou seja, estava ali tendo uma dominação momentânea, que é o que o Kardec continua aqui, ó. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior.
a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Então, a todos nós que aqui estamos, graças a Deus, provavelmente, eu não vou fazer essa pergunta indiscretíssima para vocês. Vocês têm inimigos? Não, né? Mas é provável que nós temos inimigos de outras existências. E aí a coisa também ainda não está resolvida. Pois bem, eu vou repetir isso aqui que eu quero contar uma história. O obsidiado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança. Vingança de um espírito anterior, a qual provavelmente der espaço devido à sua conduta. Uma das histórias mais chocantes que a gente já estudou, esse livro aqui, a gente estudou ele na quarta-feira, o grupo da mediunidade, meus amigos que aqui estão vão lembrar da história, André Luiz e uma equipe visita os centros espíritas para ver ali o que está acontecendo, como que a espiritualidade age em nosso benefício, para contar para nós, né, como é que é os processos de cura, de libertação, de tratamento. Quem não leu, é uma excelente leitura, viu? Ele chama Nos Domínios da Mediunidade, é do Francisco Cândido Xavier e do André Luiz. Então, eles visitam vários centros. Nesse caso aqui, ele conta um fato. Eles chegam ali no centro, as pessoas, era dia de tratamento, começaram a chegar, e ele narra que na frente tinha uma senhora franzina, magrinha, muito fraquinha, esquálida, que, assim, olhar para ela causava uma compaixão na gente, uma comoção do tanto que a situação dela era ruim. E ela numa tristeza danada, num abatimento, numa fraqueza, e ao lado dela um senhor, que era ali o esposo dela. Pois bem, foram chegando as outras pessoas, nós sabemos que a espiritualidade prepara o centro para nos receber e estava ali tudo bem. Quando foram começar o tratamento, essa senhora aparentemente tão fraquinha, tão franzina, tão frágil, tão triste, ele fala que ela se joga no chão com uma violência assustadora. Eles não entendem onde que ela tirou aquela energia para estar naquela situação. E ela começou a fazer uns gestos muito estranhos, e ela parecia que ela falava uma língua, mas ninguém entendia. Parecia italiano, parecia inglês, mas não era nada disso, mas ela falava aquilo, e aí, de repente, ela começou a uivar, parecendo uma loba, dentro do centro. É isso que eu falei aqui da subjugação, expor a pessoa em situações tão difíceis. E foi preciso trabalhadores da casa, homens fortes, pegá-la com força para voltá-la para o banco. É claro que nesse momento aí, a espiritualidade já estava agindo em benefício dela. Mas isso era o que se via no salão. O que o André conta para nós? Que do lado de lá havia uma chusma de espíritos vingativos em cima dela, provocando todo esse tumulto com ódio tremendo sobre ela. Quando os bons espíritos, a espiritualidade veio para acudir, agiu em benefício, ele fala que aqueles espíritos se afastaram, porque as trevas não suportam a luz. Então eles se afastaram, mas teve um que não afastou. Ele ficou do canto do centro e era ele quem mais dominava. E era uma dominação de mente, né? Precisa ficar claro isso. O espírito não entra no corpo da gente. Ele nos domina pela mente, num ódio tremendo, e esse não desligava. A ligação entre os dois. Eu vou pegar só um recortezinho aqui. Ele diz aqui assim, ó. É um problema complexo de fascinação. Fascinação dos tipos de obsessão, que ele sugeria a ela que ela era aquele animal que estava ali uivando. Nossa irmã permanece controlada por terrível hipnotizador desencarnado, assistido por vários companheiros que se deixaram vencer pelas teias da vingança, como disse aqui no Evangelho. No ímpeto de ódio com que ele se lança sobre a infeliz, propõe-se humilhá-la, utilizando-se da sugestão. Mas aí fica a pergunta, por que tanto ódio?
Por que tanta maldade? Por que ele estava massacrando aquela irmãzinha daquele jeito? Qual a causa? Né? A espiritualidade fala que a maioria das nossas brigas tem duas raízes. Uma é dinheiro. Dinheiro é muito bom para ter inimizade se a gente não resolver essa questão. E outra mais forte ainda, paixões, sentimentos do coração, principalmente paixão mal resolvida. Essas são as mais perigosas. E o que ele conta aqui? Que essa perseguição já durava 1000 anos, porque ela não reconciliou enquanto estava a caminho. O que ela fez? Ele fala que aquela língua estranha que ela falava, ela tinha sido usada na Toscana há mais de 1000 anos, e que ela era da corte, da alta sociedade, e que aquele irmão que estava ali comandando a mente dela, colocando ela nessas situações, era um grande soldado que tinha se encantado por ela, tinha se apaixonado. E ela percebeu que ele tinha se apaixonado por ela e começou a fazer uso dessa paixão, querendo tirar vantagem. Ela tinha muitos inimigos e ela fez com que ele assassinasse muitas pessoas para ela como prova de amor. E ele, naquela paixão cega, desequilibrada, fazia tudo que ela mandava. Vamos ler aqui, então, mais um pedacinho. Isso que eu disse. As raízes da desavença vêm de longa distância no tempo. Não obstante o dever de não relacionar pormenores, para não conferir maior saliência ao mal, posso dizer-lhe que o enigma perdura já vai mais de 1 milênio, ou seja, mais de 1000 anos. Nosso infeliz irmão fala um antigo dialeto da velha Toscana, onde, satisfazendo a obsidiada de hoje, transformou-se num cruel estrangulador. Então, aquilo que ela falava, aquela língua, era a mente dele falando através dela. Era legionário de Hugo, poderoso duque da Provença, no século X. Pela exteriorização a que se confia, acompanham-lhe as terríveis reminiscências. Reporta-se ao saque de que participou na época, a que nos referimos, no qual, para satisfazer a mulher, ele assassinou muitas e muitas pessoas. Mas, pasme, não parou aí. O chocante vem agora. Presta atenção nisso. Para satisfazer a mulher que ele não correspondeu ao devotamento, teve a infelicidade de aniquilar os próprios pais. Ele matou os pais dele como prova de amor a ela, porque eram também pessoas que ela via como inimigos dela. Depois dela satisfeita nisso, dele ter cometido todos esses crimes, ela não mais precisava dele. E ela sabia que ele tinha feito tudo aquilo, porque era uma promessa de amor dela se casar com ele, certo? Ela deu um jeito de se livrar dele, achando que assassinando ele, pronto, morreu, acabou. Né? Então foi aí que começou toda aquela paixão que ele sentia por ela, todo aquele desejo virou esse ódio, porque ele se viu usado, ele percebeu os crimes que ele cometeu em vão, digamos assim. E aí, o amor para transformar em ódio é um pulinho também. O amor não correspondido. E aí, deu no que deu. Né? E aí, meus irmãos, agora a gente chama vocês para a gente pensar. Quando a gente viu ela no começo, a gente morria de dó dela. Ela era a vítima e ele era o obsessor, o malvado, né? Depois que a gente dizendo a situação, quem é o algoz? Quem é a vítima? Nós não temos como dizer isso. A obsessão é uma via de mão dupla. Os dois precisam. Tanto aquele que está sofrendo a obsessão, quanto aquele que está provocando, ambos merecem nosso carinho, nosso cuidado, nossa assistência. Né? E o André pergunta para o mentor, ele fala, mas como é que resolve isso? Porque eles estão numa relação de ódio, eles estão algemados pelo ódio. Né? E aí o mentor comenta, ele diz assim, ela vai pagar a promessa que fez. Ela prometeu amá-lo, ela tem que cumprir,
com essa promessa. Hoje ela está aqui com o esposo, que era um dos comparsas dela, na outra existência. Ela vai dar a ele o amor que ele merece. Ele vai vir como filho dela. Porque maior que o amor de uma mulher por um homem é o amor de uma mãe por seu filho. Então, ele encerra aí. Ele não conta mais o que ia acontecer. Mas aí eu chamo vocês também para a gente pensar. Como que vai ser essa relação dessa mãe com esse filho? Né? Pode acontecer várias coisas, né? Pode ser aquele filho ciumento, aquele filho que vigia a mãe, que não dá trégua, ou pode ser um filho que demonstra uma raiva inconsciente da mãe. A gente conhece muitas histórias assim, né? Como que é? E o pai? Porque o pai também devia qualquer coisa, né? Aí a necessidade de um lar nascer já na presença do Evangelho. Porque o lar que já nasce na presença do Evangelho, ele vai lentamente, inconscientemente, aparando essas arestas. Por isso a importância do culto do Evangelho no lar. Nós não sabemos com quem nós estamos ali, né? Mas o importante é estarmos nos evangelizando. Aqui ele diz assim, da importância da caridade no trato com os nossos inimigos. O Livro dos Espíritos diz aqui para nós, na questão 886, que é uma das mais conhecidas, né? Que a equipe de Kardec diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Eles dizem assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa caridade da cesta básica, da doação, ela é muito tranquila. Por quê? Porque ela não exige da gente uma mudança interior. O perdão, a benevolência, a bondade é o que nos liberta. E é fazendo o bem que a gente pode também estar no caminho. Sobre isso, Kardec diz assim, ó, por esse meio, a caridade, de um inimigo encarnado neste mundo de animosidade ulterior, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos fica-se do lado do justo direito e Deus não deixa o que perdoou servir de alvo de vingança. Então, a gente pode transformar um inimigo num amigo, mesmo que ele não queira, praticando o bem. Todo mundo deve conhecer aqui uma história do Divaldo Franco, que ele conta, e às vezes ele conta isso fazendo graça, mas aconteceu mesmo. Mas no livro está mais sério, que é a história do homem da máscara de ferro, né? Ele conta que ele foi perseguido por 30 anos por um homem que estava ali em cima dele, mas ele trabalhando no bem. Ele fala que quando ele começou a trabalhar no bem, no exercício do amor, da caridade, um belo dia eis que aparece para ele um padre, com aquelas vestimentas medievais, e falou assim, você é bonitinho, né? Todo mundo acha você bonitinho, mas eu sei quem você é. A mim você não engana. E ele leva aquele baita susto. E começa ali uma sequência de perseguições. O homem não dá trégua. Aparece para ele nos sonhos. E o Divaldo, ele comentava que ele tinha uma vidência, ele era clarividente. Ele falava que esse espírito tentava colocar ele em situações extremamente constrangedoras. Ele fala que, certa feita, ele foi fazer uma palestra para uns estudantes de medicina. Pensa, ele está lá falando, só que aparece na frente dele. O tal espírito ali, falando, falando bonito aí, né? Imagina se faz para mim, eu saio correndo daqui, gente. Então, assim, e ele ali tentando, né, de todo jeito ali, pregar, ele fala que ele aparecia em sonho, e um dia ele falou, mas como o senhor me odeia tanto? Por que o senhor me odeia desse jeito, né? Ele falou, porque você aprontou uma comigo, tá? Lá na Idade Média, você também era bispo, e nós tínhamos um trato, e você não cumpriu, ainda me jogou numa enrascada. Eu não te perdoei. E aí ele fala que ele se ajoelhava na frente dele e pedia perdão. Ele falava, não, você não é esse santinho que as pessoas pensam que você é. Aí ele conta que naquele tempo apareceu tal filme, O Homem da Máscara de Ferro, e ele foi com os amigos dele ver o filme.
E ele ficou com um medo tremendo, viu aquele homem com aquela máscara horrorosa ali na cabeça dele, aquela coisa angustiante, sufocante. E ele fala que saiu do filme muito impressionado com a história daquele personagem. O que aconteceu? O tal padre arrumou uma máscara igualzinho e começou a aparecer para ele com a máscara, para aumentar ainda mais o medo dele. E dali para frente ela aparecia assim. Ele conta que certa feita, ele dormindo, ele morava perto da praia, alta noite, ele levantou meio sonambulizado, ele nem viu o que ele estava fazendo e foi caminhando rumo à praia. Eu estou contando só alguns casos, ele conta vários. Foi andando, andando, a praia deserta e ele indo rumo ao mar, né? A sorte dele, ele conta que tinha um amigo chamado Nilson que viu ele fazendo isso e falou: mas o que esse doido tá indo para a praia uma hora dessas, né? E foi se aproximando. E ele fala que foi entrando no mar, foi entrando, foi entrando, foi entrando. Quando a onda bateu na cara dele, foi que ele acordou. Certo? Pensa, se acordar com a onda do mar na sua cara, alta noite, né? E aí o colega dele já chegou e já tirou ele ali daquela situação. Aí ele fala para ele assim: hoje você escapou, mas a gente continua, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é o que Kardec diz aqui. Durante todo esse tempo, Divaldo trabalhando no bem, fazendo bem, trabalho assistencial, trabalho de divulgação, reforma íntima, caridade, e assim ele fez a vida inteira, né? Todos nós que conhecemos aí a trajetória dele. E o que ele fala? Que certa vez chegou na porta da Mansão do Caminho um bebê, que abandonaram o bebê na porta da casa dele. Ele fala que era uma criança, quando ele viu, ele falou: meu Deus, vai morrer. Muito fraquinha, muito esquálida. Ele fala que ela tinha uma aparência não muito boa, uma aparência física, mas como ela estava muito doente, a aparência era mais feinha ainda. E ele disse que ela era tão feinha, tão desajeitada, que aquilo tocou o coração dele. E ele, com medo da criança morrer, alta noite, ele já chamou um médico de plantão que tinha no grupo assistencial dele, falou: ah, acorde aqui e tudo. E os colegas dele falaram assim: olha, aqui está lotado, não está cabendo mais ninguém, porque ela acolhia muita gente, né? E ele pensou: meu Deus, o que é que eu faço? Aqui não está cheio, não está cabendo. Mas deixaram aqui na minha porta. Eu não posso, né, continuar abandonando. Se ninguém quis, o que vai acontecer, né? E aí ele disse que nessa hora ele se lembrou de Jesus. Ele falou: Jesus não abandonaria e eu não vou abandonar. E começou a sentir uma ternura muito grande por aquele bebê, e logo o médico veio, deu ajuda, cuidou, conseguiu recuperar o bebê. Ele fala que nessa noite o tal sacerdote apareceu para ele sem a máscara e estava chorando. Ele falou que nunca tinha visto aquilo nesses 30 anos. Aí ele falou: mas o senhor está chorando por quê? Aí ele disse assim: você vai cuidar daquele bebê que deixaram aí? Ele falou: vou sim. Ele falou: você vai gostar daquele bebê? Ele falou: eu já estou gostando, eu já gosto. Aí ele falou assim: então agora você me convenceu. Agora eu percebi que você realmente mudou. Esse bebê que foi abandonado aí é a minha mãe, que está de volta à experiência física. E já que você vai cuidar da minha mãe, eu vou parar de perseguir você e vou te ajudar aqui espiritualmente, certo? Então foi assim que ele conseguiu fazer desse inimigo um amigo. Mas por quê? Persistindo, né? Como nos recomendou Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. A nossa mudança demora. A gente não pode desistir, né? Caiu, levanta, e vamos aí continuando, né? Aqui diz assim, para a gente já indo para as nossas conclusões: quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual,
mas para evitar que elas se perpetuem em existências futuras. Ou seja, esse caso do Divaldo foi um que ele não resolveu lá atrás, perpetuou aqui, mas dessa vez ele conseguiu, né? Trabalhando no bem. Então não vai haver ali continuidade. E trazendo aqui para nós, para a nossa atualidade, às vezes a gente comete, a gente é agredido, e às vezes a gente fala assim, oh, meu Deus, não precisava daquilo, né? Mas agora já aconteceu. E às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer as pazes. A gente tem vergonha, a gente tem receio de como que aquela pessoa vai reagir. Às vezes a gente fala, não, eu até queria procurá-la, mas eu não sei como que vai ser, né? Então, a gente precisa preparar, pedir a Jesus, né? Para nos ajudar. Senhor, me ajuda, faz prece, faz uma semana, faz duas, faz três, faz um ano. Se aquilo for sincero, a espiritualidade vai provocar uma situação em que a gente possa estar com aquela pessoa para reconciliar com ela. E se ela nos perdoar, que maravilha que vai ser. Se ela não perdoar, aí já é problema dela. A nossa parte, a gente já fez. E quando alguém também vier nos procurar para pedir desculpas para a gente, que a gente não discute as coisas, né? Porque às vezes a gente quer tapete vermelho para poder desculpar, né? Que a gente possa também ser dócil. E às vezes, muitos de nós, às vezes, falamos assim, eu errei muito nessa vida. O que eu fiz não tem perdão. Tem sim. Como disse o Chico, nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos fazer um novo fim. A partir daquele momento que a gente toma consciência de que cometeu um erro, seja grave ou gravíssimo, vamos melhorar a nossa vida no bem, pensando bem, fazendo bem, buscando bem, que é como Emmanuel diz, o amor cobre a multidão de pecados. Esse aqui também, ó, muito bom, viu? Quem não conhece, lê. Irmão Jacó, voltei. Ele um espírito que ele achou que ele ia desencarnar, ia ser rapidinho, tudo bonitinho, não foi bem assim, mas eu queria desencarnar como isso, foi maravilhoso. Assim. E ele volta para contar. Tem um caso aqui que a espiritualidade vem buscá-lo, mas não vem buscar só ele, tem muitos, né? E ali eles estão sendo levados por bons espíritos, livre ali do assédio, de obsessores e tudo mais. Mas o livro surpreende aqui na página 71, ele fala que um deles, daqueles todos que estavam ali, merecedores da assistência, sendo levitados para a espiritualidade, tinha cometido um assassinato. Ele tinha matado um homem, um deles, tá? Então, assim, ele era um criminoso aos nossos olhos. Mas aí, ele diz aqui assim, ó, eu vou ler só um trechinho para a gente perceber como que Deus é maravilhoso para nós, né? Aqui. Disse que o irmão em crise fora homicida, mas trabalhara em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor nos últimos 30 anos da existência, que merecera a carinhosa proteção dos orientadores do mais alto. Depois do crime, ele se arrependeu, em vez de desesperar, em vez de, né? Ele buscou o bem, fazer o bem, trabalhar no bem sinceramente por mais de 30 anos. Então, ele conseguiu ali, né? Essa assistência dos bons espíritos e o perdão através do trabalho. Então, meus amigos, para a gente finalizar, eu trouxe 4 casos, mas a vida é um leque, né? Tudo é diferente. Se você foi às turras com alguém, você tá cheio de ódio desse alguém e ele de você, e você quer mais que ele morra e idem, os dois estão perdidos, porque está totalmente na contramão daquilo que Jesus nos ensinou. É hora de repensar. Você brigou com alguém, ou alguém te procurou, falou, olha, me perdoe, eu estava de cabeça quente, me desculpa, né? Se você não o perdoar, aí o problema passa a ser seu, porque ele já buscou ajuda,
a espiritualidade vai dar um meio para ele de reconciliar com esse outro. Ah, foi o contrário, foi você que foi lá humildemente, pediu perdão e ele falou: você some da minha frente, não quero te ver nunca mais. Aí já o problema é dele. Você já começou seu processo de libertação. Agora, o ideal é a gente pedir desculpas e aquela pessoa falar: não, eu também errei, eu também não sou santo, né? Fica tão bom assim, se possível, dar um abraço, né? Falar: vamos esquecer isso, vamos passar uma borracha nisso e tocar a nossa vida, né? Então é isso, que Jesus possa nos abençoar, que a gente tenha aí um coração pacífico de paz, né? E lembrando a frase de Jesus: deixo-vos a minha paz vos dou, que nós possamos ser pessoas pacificadoras. Eu agradeço a vocês a oportunidade de ter me ouvido, que Jesus nos abençoe. Muita paz.